Então, pessoal, bom dia mais uma vez, né? Nesse primeiro semestre vocês estaremos juntos, né? Em duas disciplinas, aspectos históricos, e essa agora que eu vou lhes apresentar, que é a disciplina de Educação Ambiental, Esporte, Lazer e Sociedade, mais conhecida como a disciplina de Esporte e Lazer, tá bom? Então, basicamente, essa é uma disciplina com carga horária de 60 horas aulas, tá bom? No caso aqui, 2021.1, ela é uma disciplina do primeiro semestre agora, tá? Ela não é pré-requisito, tudo bem? Como eu sei que entraram alguns alunos depois da semana passada, quando for no final, se não tiverem passado ainda por alguma aula assim desse tipo e o professor não tiver explicado o sistema de avaliação, pode perguntar aqui que no final eu faço essa pequena retrospectiva do que eu falei semana passada, tá? Então, Kleber, em si, do que é que se trata essa disciplina de educação ambiental? Então vamos lá. Nossa ementa ela aborda basicamente em forma de tópicos ou conceitos aqui o que é que a gente vai estudar durante o semestre, tá? Tudo bem? Então, ela aborda os papéis do esporte e do lazer, tá? No desenvolvimento da sociedade ao longo do tempo e na contemporaneidade. Estabelece também relações com os aspectos culturais e educacionais, pensando na transformação da realidade. Estuda a educação ambiental como fator de mudança de conceitos. É muito importante que vocês compreendam que esse tópico de educação ambiental, isso aqui é claro que a gente não está numa disciplina muito ligada a um curso de biologia, tá bom? Essa nossa parte de educação ambiental é que nós vamos ver que em alguns, digamos assim, algumas cidades tem até alguns pontos turísticos. Esses pontos turísticos, eles dependem sim de uma educação ambiental, tipo uma trilha. Então a educação ambiental parte do pressuposto que quando a gente for fazer uma trilha, tá? A gente precisa ter uma educação ambiental para não depredar e não acabar, tudo bem? Então, como fator de mudança de conceitos, de sensibilização do indivíduo e da sociedade, tá? Montagem de propostas pedagógicas e exploração ecoturística, tá? Organizada e preocupada com a prevenção da natureza regional. Por quê? Tudo isso aqui entra no conceito de esporte e lazer, tá? Mas é claro, não pensem apenas no conceito como um significado da palavra, mas sim aquilo que ela transparece, que é que ela nos passa. Conceitos chaves dessa habilidade: educação ambiental, aspectos culturais e educacionais, esporte, lazer e sociedade, tá bom? E aqui nós temos os nossos dois blocos de conteúdo, né, da disciplina. O primeiro bloco é referente a V1, o segundo bloco é referente a V2, tá? É claro que muitas das vezes aqui, com as nossas datas, uma parte do conteúdo pode ficar para a V2, e eu vou já mostrar no nosso plano de ensino. Então, no tópico 1, esporte, lazer e sociedade, quais são os temas das nossas próximas aulas? Então, tá aqui. Aspectos históricos e conceitos acerca do esporte e lazer, o papel do esporte em diferentes culturas ao longo dos tempos, os usos políticos do esporte, que até hoje a gente vê isso aqui, e essa disciplina vai se conversar muito bem nessa parte do uso do esporte com a disciplina de aspectos históricos, tá bom? Alguns exemplos internacionais e nacionais, o esporte e o lazer no Brasil, tá bom? Desenvolvimento das áreas de mercado de trabalho e dimensões sociais na atualidade. 1.5. O esporte e o lazer e seus respectivos tratamentos pelos órgãos públicos e privados. Reflexões contemporâneas. Os mega eventos, que a gente vai falar sobre isso aqui também, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né? E na parte 2, educação ambiental, teremos conteúdos referentes ao ecoturismo, esportes de aventura e o trekking, tá? Quais as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo dessa disciplina nesse semestre? Capacidade de articular a teoria e prática como uma unidade dialógica, compreender acerca dos papéis do esporte e do lazer na sociedade ao longo dos tempos. Pessoal, desculpa aí só pelo áudio que está entrando, tá? É da minha filha e do meu menino aqui, tá?
Então, compreender acerca dos papéis do esporte e do lazer na sociedade ao longo dos tempos, desde a antiguidade até a atualidade, viu? Até a atualidade, em diferentes culturas, especialmente na brasileira. Conhecer os aspectos históricos acerca da origem do esporte e do lazer, apresentando seus conceitos e concepções. Averiguar relações entre esporte e lazer, né? Bem como grandes movimentos sociais, políticos, econômicos e culturais. Debater sobre as dimensões sociais do esporte e do lazer na contemporaneidade, tá bom? Conhecer os aspectos históricos acerca da origem da educação ambiental e a inserção da educação física no mesmo. Compreender a educação ambiental, o esporte e o lazer como uma possível transformação do indivíduo na sociedade. Aqui tá, como eu disse, esses documentos vão estar disponíveis lá no Canvas, se vocês quiserem ler essa parte da metodologia depois, tá bom? E se tiver alguma dúvida de como é que ela vai funcionar, vocês podem me perguntar em outra ocasião. Aqui a nossa bibliografia básica e a complementar são os livros que a gente vai estar utilizando. Alguns fazem parte da nossa biblioteca virtual, outros só estão disponíveis em versão física, tá bom? Enfim, e aí os periódicos também que podem ser utilizados dentro da nossa disciplina. Eu vou parar aqui, mas eu vou voltar aqui para o nosso chat só para eu saber. Tem alguém que entrou da semana passada para cá? Ou todo mundo que está aqui já viu essa parte do sistema de avaliação e entendeu? Pode colocar pelo chat mesmo, viu? Bom dia, professor. Bom dia. É o seguinte, é porque, tipo assim, eu tava com a turma do terceiro semestre, achando que eu tava, né? Porque eu concluí o segundo semestre com eles. Aí teve uma pequena confusão, assim, por isso que eu perguntei a Evandro, porque eu tava em 2 grupos, no primeiro e no terceiro semestre. Aí ele falou, não, é porque você... Como eu não concluí o primeiro, como eu concluí o segundo, eu entrei no segundo, aí eu não tinha concluído o primeiro, aí eu voltei pro primeiro. Aí eu não tinha entendido. Aí eu tava com eles nas aulas, entendeu? Aí ele disse, não, mas se você quiser sair, você pode sair pra não ficar confuso. Aí pronto, mas eu fiquei na aula de Érica nesse primeiro semestre. Acho que foi a única aula que eu fiquei. Porque foi basicamente a apresentação das disciplinas, certo? Pois é. Mas aí eu tô aqui de boa já. Então no caso, você já compreendeu como é o sistema de avaliação? Já cursou um semestre, né? Sim, já entendi. Já cursei um semestre. Pronto, então tá ok. Só no caso aí, Adriel, que entrou sexta-feira, não é? No teu caso, Adriel, você pode, se não se sentir à vontade pelo chat, não precisa falar, tá bom? Mas, então tu já participou de alguma aula falando sobre o plano de ensino e disciplina, não foi? E eles explicaram o sistema de avaliação. Ficou alguma dúvida para você? Não, ficou não, tá tudo certo. Então tá ok. Então eu vou dar prosseguimento aqui. De praxe, essa nossa primeira aula é só mais uma apresentação, plano de ensino, disciplina, formas de avaliação, o que é que vai acontecer dentro da disciplina, tá bom? Depois eu vou esclarecer só algumas situações do Canvas em si, para que não fique nenhum problema, né? É claro que ao longo do semestre, se for acontecendo algum problema no sistema, vocês me relatam que eu passo para a coordenação, tudo bem? Então, retornando aqui, como todo mundo já entendeu essa parte de avaliação, tá? Não vou mais me deter tempo nela. Vou passar direto para o nosso plano de ensino. Então tá aqui. Nosso plano de ensino. E a primeira coisa que eu queria esclarecer é a nossa primeira carga horária aqui. Eu digo assim, primeira, porque essa disciplina é de 60 horas aulas. 60 horas aulas equivalem a 3 créditos, ou seja, 3 aulas por semana. Então nós temos uma carga horária teórica e uma carga horária prática, que a gente vai a campo, possivelmente fazer alguma trilha, alguma coisa, mas essa carga horária aqui, prática, eu quero logo advertir, já para falar para vocês, né? Como nós estamos num momento de pandemia, até a situação estar mais controlada, né? Se Deus quiser. Então essa nossa parte prática a gente vai deixar um pouco mais para o final do semestre, que até bom que alivia mais a carga.
vocês ficam mais leves de conteúdo teórico, tá? E aí a gente vai para a prática e também dependendo da situação. Até porque por enquanto nós não podemos estar tendo nenhuma atividade prática, tá? Até depois do dia 12. Tudo bem? Então, essa disciplina ela possui uma carga horária de 40 horas, 60 horas aulas no total, né? 40 são teóricas e 20 são práticas, tá? E aí, é claro, como eu disse para vocês, a carga horária prática compreende a gente estar indo ao campo, né? Está fazendo uma trilha, conhecendo algum ponto turístico, ou do Icó, ou daqui mesmo das cidades circunvizinhas, tá bom? Isso daí a gente vai estar conversando e combinando bem direitinho mais para frente. Aqui meu nome é Cícero Kleber Brito Pereira completo, tá? Vocês podem me chamar só de Kleber mesmo, titulação especialista. E aqui, como vocês podem ver, mais uma vez, nós temos o número da nossa aula, data, conteúdo, competência e metodologia a ser utilizada. De praxe, como já falei para vocês, primeira aula nossa é a apresentação do plano de ensino, plano de disciplina, bem como o nosso contrato de convivência, que eu vou já tocar nisso aqui, tá bem? Como eu já falei na semana passada e vocês devem ter visto em algumas disciplinas que a nossa carga horária não fecha, tá? Então, para essa disciplina de vocês, ficaram faltando aqui, cada um desses dias aqui são 3 aulas, tá? Então, ficaram faltando cerca de 15 horas aulas para nós batermos a nossa carga horária. Como é que vai ser feito isso aqui? São reposições. Toda vida que eu ministrar um conteúdo, a gente vai fazer alguma atividade referente que eu vou lançar no período da tarde. Por que, Kleber? Vocês vão ver que isso aqui está coincidindo, tá? No mesmo horário, no mesmo dia de outras aulas que são pela manhã. Tudo bem? Aqui, é claro, no plano de ensino a gente não dispõe do horário, mas vocês já sabem que essa parte que está em vermelho, ela acontecerá à tarde. Então, podem ser testes, podem ser tarefas, podem ser algum tipo de gincana virtual, tá? Não sei se na aula inaugural quem participou tinha uma atividade com Kahoot, né? Que é um joguinho virtual que nós podemos estar fazendo também, estaremos pontuando dessa forma, tá? Bem como também eu faço sempre nessas revisões aqui, nessas aulas de recuperação, por assim dizer, esclarecimento de dúvidas sobre as avaliações. Faço também um retorno do conteúdo, tá? Ah, Kleber, mas eu já acho sempre bom falar isso porque acontece. Eu trabalho, tá? Se você trabalha, não tem problema, por exemplo, se a gente for fazer um movimento síncrono à tarde, que é online, se você não puder participar, não tem problema, tá? Se você trabalha, é só arrumar uma declaração só para poder justificar a sua falta, tá ok? Qualquer local de trabalho pode emitir essa sua declaração, tudo bem? Pessoal, só 2 segundos aqui, bem rapidinho. O que é, minha filha? Eu vim pegar o fundamento. Não, sai fora. Vou fechar a porta agora. Se ninguém me mostrar a aula, trançando e a mãe deixando. Pronto, eu tô vendo aqui pelo chat que vocês tiveram uma experiência com Kahoot, né? Um jogo bem interativo, bem legal, que dá para ser feito virtualmente, né? Tem seus prós e contras, né? O principal contra é a qualidade da internet. Porque, tipo, se você tá assistindo pelo mesmo aparelho, aí já complica, porque você vai ter que ficar mudando de um aplicativo para o outro e você perde tempo. Mas é claro, nós nunca ministramos, eu nunca admito a pontuação pela velocidade de acerto, mas pelo número de acertos, tá? Quem não entende ainda vai ver, mas é um jogo legal, pessoal, tá bom? Você faz, tipo assim, tem as perguntas, aí tem um determinado tempo para essas perguntas. No final, tem a colocação, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, para conseguir atingir essa meta. Exatamente, por isso que eu digo, como nesse aspecto de velocidade a gente depende muito. O primeiro passo é da velocidade da internet, né? Aí eu não considero tanto o ranking que ele monta. Ele monta um ranking com o número de acertos e a maior velocidade de acerto. Quem clicou primeiro na opção
o mais rápido vai ganhar uma pontuação um pouco mais alta, tá? Para esse aspecto eu já não utilizo a velocidade porque pode gerar problemas com relação à nota, tudo bem? Mas número de acertos, aí sim a gente consegue gerar uma nota, saber onde foi que você errou, onde foi que você acertou, qual a pergunta que você demorou mais, se fosse o caso, se você demorou mais tempo para responder. Tudo isso o Kahoot gera um score muito bom, tá? Mas é um jogo bem interativo, nós teremos uma base de conteúdo que vai amparar vocês, tá? Então, como eu disse, essas atividades propostas que eu estou já falando para vocês, elas podem ser feitas e na maioria das vezes vão ser feitas nessas nossas aulas de recuperação, tá? Desculpa, recuperação não, reposição, né? Para não dar aquela ideia de ensino médio, tá? Nem nada, são aulas de reposição para que fechemos assim a nossa carga horária. Ah, Kleber, então já anotem aí na agenda de vocês, tá? A nossa avaliação. Tudo indica, por enquanto, que a nossa avaliação será virtual, ou seja, através do sistema Canvas. Bem rapidinho, só digita no chat para eu saber. Todo mundo aqui já teve acesso ao Canvas? Williane sim, Júnior sim, Henrique, tá, então beleza. Então, Professor, oi, posso fazer uma pergunta? pode? Em questão da... Ai, meu Deus, esqueci. Em questão do semestre, ele vai acabar em junho, é? Isso, pronto, ó. Deixa eu só mostrar aqui para poder esclarecer tua dúvida. Isso, dia 21/6 nós encerramos com a nossa avaliação de AV2, tá bom? Aí, ou seja, pode se prolongar mais. O que se prolonga a partir disso aqui é quem vai para AVF, segunda chamada, tá? Se você perdeu a AV1 e vai fazer o pedido de segunda chamada, você só vai fazer a AV1 depois dessa data aqui, tá bom? Que, se eu não me engano, a Evan já disponibilizou para vocês o calendário acadêmico, não já? Pronto, lá no calendário acadêmico tem essas datas tudo bem discriminadas, tá? Até quando vai... O nosso semestre letivo é até dia 21 com a AV2. A partir disso aí, como eu falei, mais uma vez, é segunda chamada e depois a AVF, que é a avaliação final para quem não atingiu a média lá de 7 pontos, a média final de 7, tá? João Vitor, no caso, essa disciplina não está aparecendo no teu sistema do Canvas, é isso? Deve estar tendo algum problema com a tua matrícula. Eu peço que você entre em contato com o professor Evandro, tá? Para que ele possa corrigir isso o mais rápido possível, tá bom? Quem levantou a mão? Agora, Henrique, pode perguntar, viu, Henrique? Depois você pergunta, tá bom, Eliana? Pode perguntar, viu, Henrique? Eu falei com o Evandro sobre essa questão aí também, de não estar aparecendo esse material mesmo aí. Também não apareceu, eu falei com eles para me dar um retorno. Quer dizer que a disciplina não está disponível no teu sistema? Não. Mas aí eu já vou fazer uma pergunta até para os demais. Júnior, João Vitor, Adriel, Williane, está disponível no sistema de vocês a disciplina? Só para eu saber se está acontecendo só no seu e de todo mundo. No teu tá, Williane? Então tá, ok. Pois é bom ter que dar uma... Pronto, eu acho bom que todo mundo olhe. Se pudessem olhar, seria mais rápido pra gente esclarecer isso aí. Porque possivelmente eu vejo aqui se há algum problema que ficou no meu sistema para disponibilizar para vocês. O nome da disciplina, como é mesmo? Educação ambiental, esporte e lazer. O meu tá, educação ambiental, esporte e lazer. Tá aqui Lazer também. e sociedade. Exato. Pronto. Pronto, tá aqui. Ela tá publicada. Ela tá publicada. Então tudo bem.
Pronto, então beleza. Quem não tiver, ainda bem que a gente tá nesse nosso primeiro dia aqui, já esclarece aí. Quem não tiver com a sua disciplina ok, eu peço que após a gente terminar a nossa aula, já manda logo a mensagem para Evandro para corrigir, porque tudo que a gente vai fazer funciona por lá, tá bom? Então, a avaliação, que são os nossos testes rápidos que eu coloco lá, vai acontecer pelo Canvas. As aulas que são gravadas, que eu subo para o YouTube e disponibilizo o link, fica tudo lá no Canvas também, tá? Então, já deu certo agora, foi, João Vitor? Pronto, beleza. Mas, possivelmente aí, quem não tiver com o sistema é só dar uma olhada, tá bom? William, tu queria fazer uma pergunta também, era? Tinha levantado a mão virtual. Era, Pode falar. porque eu queria saber, professor, em relação ao tempo, porque tá uma coisa muito burocrática. O tempo das questões, das provas em que você termina. Parece que Evandro tá dizendo que ele quis que as provas fechadas, mas fosse 2 horas e as abertas ainda não tem um tempo definido, entendeu? Aí eu não tô entendendo mais nada. Porque é muito pouco tempo, eu acho. Só uma pergunta. Isso aí é a AV1 ou são os testes? Eu acho que as provas em geral. Pronto, Mas até acho que agora é. não nos foram passadas essa informação de colocar um tempo para as avaliações, tá? Não nos foi passado. Pode ser que ele já tenha repassado para vocês em antemão, né, de primeira mão, porque como ele é o coordenador, né? Mas tipo, quando são os testes, que é são aquelas partes que vão compor a nota, né? Você sabe que de 0 a 10, de 0 a 7 é a nota de AV1 do Canvas, né? E de 0 a 3 são os testes e as tarefas que você faz no sistema Canvas, tá? Só que essa pontuação, tipo, os testes, eu, na minha pessoa, nunca coloquei temporizador. Eu coloco um período de dias, tá? De tal dia a tal dia. A avaliação, o teste está aberto, depois ele fecha e aí, é claro, ninguém consegue mais responder. Por quê? Porque senão vira uma bola de neve, entendeu? Entendi. Eu acho que foi só no outro semestre mesmo que eu quis dizer isso, porque eu achava que era para todos os semestres. Talvez ele quis dizer só pro semestre onde eu tava, entendeu? Tu tá Porque dizendo isso falaram em relação a isso. Isso daí que ele tá falando já foi dito essa semana passada ou no semestre Já. passado? Não, foi semana passada. Em qual disciplina? Em todas. Quando eu tava com os meninos do terceiro semestre, ele falou em questão do tempo. Aí por isso que eu pergunto assim, se foi só pro semestre que eu tava, ou se é pra todos, entendeu? Pronto, é como eu disse, eu não tô sabendo ainda, mas possivelmente se ele falou, vai ser uma norma institucional e eu acho que vai ser no período de AV1, tudo bem? Porque às vezes a AV1 ela fica aberta muito tempo. E ficar aberta muito tempo acaba dificultando para o aluno responder. Tipo, deixa para depois. Aí se depois ele acaba não respondendo, perde a AV1, perde a AV2, tá? Isso é até uma situação que eu queria comentar com vocês. O que é a segunda chamada? Pode falar, viu, William? Vá. Desculpa eu atrapalhar o senhor de novo. Não, sem problemas. Vá. É que estavam dizendo que semestre passado, isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, o aluno entrava no Canvas, aí ele fazia determinada atividade, por exemplo, aí quando chegava na terceira questão, exemplo, aí ele saía, passava horas e horas, aí o Canvas, ele tornava aquilo como algo que ele terminou, enviava para o professor. Quando o professor falava, ele disse, não, você fez e tal, aí o aluno, não terminei ainda, não fiz ainda, só que ele enviava automaticamente. Aí por isso que parece que Evandro decidiu tomar essa iniciativa em questão do tempo. Entendi. Mas eu acho que precisa pelo menos 24 horas, né? Se for decisivo, porque 2 horas é muito pouco. Como eu disse, se for ele pode ter falado numa situação hipotética, mas eu acho que vai repassar para todos os professores e aí eu venho e explico da melhor maneira possível, tá? Até então eu não estou sabendo dessa questão do tempo, mas é muito bom você ter tocado nessa situação que eu já esclareço e depois eu falo da segunda chamada, tá bom? Então, nesse caso, quando vocês forem abrir as avaliações, abra, veja o que está cobrando e depois feche, porque não, por enquanto essa questão de cronômetro, Henrique, não se preocupe, tá?
ainda não nos foi passado que ela terá um tempo. Se ela tiver um tempo de 2 horas, 3 horas, que aí eu estou falando aqui de uma forma bem fantasiosa, que eu não sei ainda, tá? Não foi passado, mas sendo passado eu falo com vocês. Sendo disponibilizado o tempo de 2 horas, você tem que responder a prova em 2 horas. Senão o cronômetro, quando bater 2 horas, ele vai entender, a partir da abertura da sua prova, que você respondeu a questão. E realmente isso aí, Williane, aconteceu sim semestre passado. Tem aluno que diz que eu respondi, professor, e não estava lá a resposta dele. Por isso que uma recomendação é sistema, é falho. Todo sistema tem suas falhas. O ideal, tá respondendo, terminou de responder a prova toda, tira o print lá, a foto, já deixa salvo. Se acontecer algum tipo de problema, professor, eu respondi, tá aqui, ó. Aí você manda as fotos. Realmente o sistema tá com problema. Agora, se vocês não tirarem uma foto, tipo na hora que tá respondendo, fica esse problema. E aí, é claro, nós não temos como... Você não tem uma prova. E não querendo dizer que ninguém está mentindo, mas tudo você tem que provar, né? Você tem que dizer, eu fiz isso, professor. Cadê? Se você disser que só fez de boca, não tem como eu lhe auxiliar, tudo bem? Ok? Com relação a isso aí. Segunda chamada, muito cuidado. Se você perder a AV1 e a AV2, você só pode fazer o pedido de segunda chamada de uma das avaliações. E aí, é claro, se você perdeu a AV1 e a AV2, o ideal é fazer pedido de segunda chamada da AV2. Por que, Kleber? Porque ela tem peso 2, tá? Sendo peso 2, você consegue aumentar suas chances de ir para a AVF, tudo bem? Então, o sistema é burocrático, sim, são coisas que aí foge até da nossa alçada de professor, porque quem controla o sistema é a empresa e tal, tudo bem? Que administra o próprio sistema, tudo bem? Retornando aqui, tá? Então, nossos dois períodos, né? De AV1 e AV2. Então, a nossa AV1, a nossa AV1, ela está marcada para o dia 26/4, então nós teremos uma boa gama de conteúdo até lá. E a AV2, que é onde eu disse, onde tem o nosso encerramento da disciplina, dia 21/6. Como vocês podem ver a partir do nosso cronograma, tá bem apertadinho, bem encaixadinho, né? Então, por quê? Justamente por conta dessa redução do nosso tempo. E aí, aqui estão os nossos conteúdos, as competências e habilidades e as metodologias que eu vou estar utilizando ao longo de cada aula, tudo bem? Muitas das vezes eu coloquei aqui exposição prática, mas muitas das vezes nós não teremos em decorrência do nosso período, tá? Ficou difícil fazer o nosso plano de ensino dessa forma, principalmente para as disciplinas práticas? Ficou, porque às vezes a gente programa uma aula prática, mas a gente não sabe se vai ter aula prática naquele dia, tudo bem? Só que, e aí é bom que Evandro frisou que nós falássemos isso para vocês, para todos os semestres, vocês não terão nenhum ônus, ou seja, nenhuma perca de carga horária em detrimento da pandemia, principalmente no tocante às aulas práticas. O que ficar de carga horária, tipo, se a gente não conseguir fazer esse semestre, nós iremos repor no próximo semestre somente a parte prática, tudo bem? Para que vocês não sejam lesados e percam a parte prática. Por quê? Se a disciplina é teórico-prático, quer dizer que eu vou ter uma fundamentação a ser colocada em prática. Então, se eu fizer só a fundamentação, de nada vai me servir se eu não exercitar ela. O exemplo aqui que eu vou dar mais esdrúxulo que eu posso falar, mais gritante, é a musculação. Você estuda musculação no livro, mas se você não treina, não exercita, você não vai aprender, tudo bem? Ou não vai desenvolver. Então, nesse aspecto, tá aí nossa disciplina, ela funciona dessa forma. As maneiras de avaliação, como já coloquei para vocês, está aí, né? Prova de AV1 e AV2 através do sistema, valendo de 0 a 7. E os trabalhos que serão feitos, tudo bem? É claro, excepcionalmente essa semana não teremos trabalho de esporte lazer, porque nós apenas estamos fazendo a apresentação do nosso plano de disciplina, plano de ensino e o nosso contrato de convivência, tudo bem?
Mas a partir da semana que vem, como já vai ter conteúdo logo em seguida, à tarde eu já vou estar lançando para vocês o teste. E aí eu deixo disponível por 3, 4 dias. Por quê? Se eu deixar mais do que isso, vocês não pagam somente a minha disciplina. Tem outras disciplinas do semestre. E pode acontecer de você ter várias atividades com um período muito grande aberto e você não se organiza para responder elas, tá bom? Então tá aí. Esse daqui é o nosso sistema de avaliação dentro dessa disciplina, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficando alguma dúvida, eu já esclareço agora. Se não, a gente encerra por hoje, tá bom? Kleber, o teste ele vai ter 2 chances. Isso, tá? É muito bem lembrado, viu, Tamires, né? O teste para cada teste que for montado para cada um dos conteúdos, ele tem 2 tentativas, tudo bem? É aquele teste rápido, não é de escrever, tá? Porque aí demoraria muito mais tempo para a minha correção, né? Então, é aquele teste que você clica e já sabe se a sua opção foi certa ou errada. É claro que ao final você vai entender, o sistema gera para você qual era a resposta correta, lhe dá o feedback, tá bom? Ok? Então são 2 tentativas. É muito cuidado, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, são 3 questões. Aí a primeira e a segunda você acertou. Quando for na segunda tentativa, você não pode errar ela não, viu? Que o que vai permanecer é o resultado final com a maior nota. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Pronto, pessoal. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, é assim que vai funcionar a nossa disciplina, tudo bem? Então, vou falar na pessoa do professor de esporte e lazer até a semana que vem, tudo bem? Com o nosso primeiro conteúdo, mas no professor de aspectos históricos até amanhã com o nosso primeiro conteúdo referente à educação física e o seu aspecto histórico, tudo bem? No mais é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, viu, pessoal?